Olá! Olha, hoje nós vamos continuar os assuntos de profecias da Bíblia, falando sobre um tema que pode te interessar muito, que é sobre o dom de línguas. Já ouviu falar? Tem igrejas, tem denominações que aderem, né? E algumas pessoas dentro da própria igreja até cobram os outros que não receberam esse dom, né, de línguas, como eles falam ali. E hoje nós vamos ver pela Bíblia por que foi que os apóstolos receberam um dom de línguas. Por qual motivo será que realmente os apóstolos precisaram desse dom de falar em outras línguas, né? E uma outra coisa curiosa, muitas pessoas que falam e os demais não entendem nada do que eles falaram. Será que esse era o objetivo? Será que o objetivo era falar uma outra língua da qual ninguém compreendesse e muitas vezes nem a própria pessoa? E o Espírito Santo, quem é esse ser? Então, essas perguntas nós vamos responder aqui hoje, tá bom? Olha só, Jesus Cristo prometeu que iria para o céu, que ele ia para o céu, que ele ia preparar lugar e que depois ele retornaria. E isso já tem 2000 anos, um pouco mais. Nós estamos aguardando o retorno dele. Mas enquanto isso não acontece, ele tinha prometido que mandaria um ser divino, que é o Espírito Santo, para que ele estivesse em nosso meio, que ele estivesse atuando em nós. E o livro de João, capítulo 16, verso 7, nos diz: Eu vos digo a verdade, convém que eu vá, Jesus Cristo falando, porque se eu não for, o Consolador, que é o nome dado para o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E um outro texto de São João 16, verso 8, diz assim: Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é muito interessante. O Espírito Santo, que é um ser divino, da qual tem vários textos que nós vamos mostrar aqui, ele tinha um objetivo. Porque o mundo ele está entregue a uma situação de pecado que tem machucado, que tem causado na vida de cada um, né? Então, todas as coisas lastimosas que nós temos passado aqui são por conta desse pecado, que de uma forma ou de outra vai afetar a pessoa que tá envolvida ou aqueles que amam essa pessoa, que estão ao redor dela. E o Espírito Santo é aquele que fala, sabe aquela vozinha da consciência que vem e fala assim: escuta aqui, esse negócio que você está pensando em fazer não vai dar certo, isso daí não é certo, isso não é do bem, isso vai causar mal, vai machucar. Então, nós somos seres livres e podemos escolher, mas o Espírito Santo nos fala, é ele que nos convence. E quando nós damos ouvidos, nós somos salvos de muitas situações bem lastimosas. Mas que ser é este o Espírito Santo? Né? Você já ouviu falar sobre a Trindade? A Trindade, essa palavra não existe na Bíblia, mas nós temos 3 seres divinos apresentados na Bíblia com um único objetivo, com uma união, como se fosse uma família. Então a gente consegue entender que o ser divino é uma família, que é Deus, que é um único Deus, que tem 3 pessoas, que é o Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Existem alguns textos que mostram que o Espírito Santo tem características de um ser que tem tudo que todo ser visível, né, palpável tem. Então, por exemplo, em 1 Timóteo 4,1 nos diz que o Espírito Santo fala. Em 1 Coríntios 2,13 diz que ele ensina. Em Romanos 8,16 diz que ele testifica. Em Romanos 8,26 diz que ele intercede. 1 Coríntios 12, verso 11 diz que ele reparte dons. Existem os dons que o Espírito Santo reparte. Reparte para cada um de nós. Em Apocalipse 22:17 diz que ele convida o pecador. São características de Deus.
da qual o próprio Espírito Santo é Deus. E no livro de 2 Pedro, capítulo 1, 21, nos diz que nunca, qualquer profecia bíblica foi escrita por vontade de homem nenhum. Mas os homens santos, que inspirados por Deus, né, ali que escreveram os registros sagrados, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vemos a atuação do Espírito Santo em toda a Bíblia, desde os primórdios, e vai atuar até um dia em que ele deixará de atuar, e nós vamos entender aqui. Você já ouviu falar sobre o pecado contra o Espírito Santo? Efésios 4:30 nos diz assim, olha, o apóstolo diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como assim não entristeçais o Espírito Santo de Deus? É aquela voz que fala e de repente a gente ouve, mas a gente fala, não, eu vou fazer o que eu quero. E a gente vai fazendo o que a gente quer. Só que aquilo vai dando tristeza a Deus Espírito Santo, que está aqui atuante para a salvação de cada um de nós. No livro de Gênesis, capítulo 6, 3, olha, lá nos primórdios, no início de tudo, então disse o Senhor, o meu Espírito, que é o Espírito Santo, não agirá para sempre no homem. Gênesis 6, verso 3. Então, mas por que ele não agirá para sempre? Será que algum dia o Espírito Santo, ele para de falar com a gente? Ele abandona a gente? Será que Deus desiste da gente? Olha só, não é Deus que desiste da gente. Nossa mente, nosso cérebro, ele é capacitado de uma área que chama lobo frontal, que é a área onde Deus fala com a gente. E isso já foi até comprovado por neurocientistas, né? Que eles fazem estudos e mostram ali que existe uma área de decisão, de uma área em que a gente toma contato com a realidade daquilo que a gente toma conhecimento e a gente decide. E tem área também em que a gente só se completa realmente no relacionamento com Deus. E o Espírito Santo nos fala. E quando ele nos fala, se nós dermos atenção à voz dele, muito bem, isso já vai impactando, nosso cérebro vai já fazendo uma modificação, caminhos neurais são formados e a gente aprende a andar naquele caminho do bem. Olha só, mas quando a gente começa a resistir à voz do Espírito Santo, ele tem tanto amor, ele vem e fala, porque aquele caminho vai dar ruim. A gente fala, não, eu quero fazer isso aqui. Aí a gente insiste. Tá, aquela voz que você ouviu, ela praticamente vai ficando assim de um jeito que você para de ouvir. Da próxima vez que ela te falar, você já não deu ouvido da primeira vez. E agora você está mais propenso a não dar ouvido. E isso vai acontecendo dia a dia. Vai chegar um dia, depois de muita insistência do Espírito Santo, que você passa a não ter mais sensibilidade. É como um chapéu. Você coloca o chapéu, da primeira vez você fica atento, né? Com aquele chapéu ou um óculos que você coloque. Primeira vez você está sempre percebendo aquele objeto que está em você. Seus nervos sensitivos estão aptos a ter aquela sensação. Mas chega um momento que você não percebe mais. O chapéu faz parte de você. É isso. A gente começa a ter dessensibilização à voz do Espírito Santo. E chega um momento que ele fala, mas você agora já não dá mais ouvidos. Então, foi isso que Jesus quis dizer em São Mateus 12:31, quando ele disse o seguinte: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Por que isso acontece? Porque você insistiu tanto, você e eu, né, todos nós, podemos insistir tanto em ir no caminho contrário, que vai chegar um momento que a gente não vai mais ser sensível à voz do Espírito Santo. E por que não se perdoará mais? Porque é ele que vai nos proteger contra o pecado.
É Ele que fala, é Ele que nos adverte. A Bíblia relata a lei de Deus, dá os princípios, mas se o Espírito Santo não nos falar, a gente passa a não ter mais sensibilidade a Ele. E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês sobre o dom de línguas. Muitas vezes as pessoas confundem muito. Tem igrejas que o dom de línguas se manifesta e as pessoas ficam numa grande confusão, as pessoas gritam, ninguém ouve nada direito, não tem uma orientação, não tem um estudo da Bíblia, não tem uma conversa, sabe, com Deus. E aí, nós precisamos ver na Bíblia o que foi o dom de línguas. Então veja, olha só, em Lucas 24:49, Jesus disse, olha, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus disse assim, olha, vocês serão as testemunhas da realidade de Jesus Cristo, a realidade das verdades bíblicas, a realidade da salvação, e vocês vão pregar, primeiramente aqui em Jerusalém, porque a pregação tinha que ser primeiro para os judeus mesmo. E na ocasião da Páscoa, viria pessoas, judeus e prosélitos, que eram aqueles que tinham se convertido ao judaísmo e que vinham para a festa da Páscoa, que era um momento muito de adoração, muito esperado por eles. E eles vinham até Jerusalém, e seria a oportunidade da pregação, porque Jesus Cristo tinha morrido e ele foi para o céu. E tinha um período que passava de 50 dias, que era um momento de uma festa, que chamava Festa do Pentecostes, que eles ali, todos reunidos, esperando ansiosamente por aquela festa, porque era uma festa sagrada, era uma festa de muita emoção para aquele povo, os discípulos teriam a oportunidade da pregação. Ocorre que muitos dos que tinham ido lá para outras terras, porque os judeus foram dispersos por diversas terras no período em que Roma dominou, e muitos dos judeus morreram, né? E os judeus perderam a pátria, foram para outros lugares. Então, aquele pensamento de retornar todo ano para adoração trazia à memória o Messias que viria, a salvação, a libertação. Então eles viam. Eles já tinham deixado de compreender o que era realmente os sacrifícios que se faziam no templo, mas eles iam felizes. E Jesus falou, olha, vocês fiquem aqui, porque eu vou mandar para vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. Por quê? Porque eles iam pregar, mas uma pregação que não tem o Espírito Santo, do que adiantaria? Se o Espírito Santo não falasse no coração daquelas pessoas, na mente daquelas pessoas, como eles iam aceitar? Então, olha, em Atos 1, verso 5, na última parte diz assim, e sereis batizados com o Espírito Santo. Em Atos 1, verso 18, diz assim, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E num dia de Pentecostes, em que eles já tinham estado ali, eles ficaram unânimes em oração, aguardando o Espírito Santo se manifestou entre eles. E houve ali, no texto, mostra de Atos, que eles receberam o dom de falar em línguas. Em Atos 2, de 37 a 41, diz assim, ouvindo eles estas coisas, eles quem? Aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a pregação dos apóstolos. Ouvindo eles estas coisas, compungiam-lhes o coração e perguntaram, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, olha, qual foi o objetivo do Espírito Santo? Foi para que houvesse uma pregação mostrando que Jesus Cristo era o Messias, que eles teriam a salvação por esse ser maravilhoso que tinha vindo, e agora, eles aceitando isso, eles deveriam ser batizados. Então, era para a conversão daquelas pessoas. O objetivo era esse. E olha só,
O dom de línguas, como que aconteceu? Em Atos 2, verso 4, diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Que outras línguas eram essas? Seria alguma língua que ninguém entendesse? Seria a língua dos anjos? Vamos ver na continuação dos textos o que nos fala a Bíblia. Olha só, em Atos 2, no verso 6, diz assim: Quando aquele som do Espírito Santo que se manifestou aconteceu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, aquelas pessoas que tinham vindo de todos os lugares e que muitos já, assim, de nascença, aprenderam outras línguas e eles não falavam a língua que os galileus ali falavam, eles ficaram confusos porque eles começaram a ver que eles começaram a entender o que os apóstolos falavam na língua deles, e eles eram estrangeiros. Olha só, no verso 7, e todos pasmavam-se e se maravilharam, dizendo uns aos outros, pois que não são eles galileus, todos esses homens que estão falando, né? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Ainda fala assim, partos e medos, que eram os lugares de onde eles tinham vindo, elamitas e os que moram na Mesopotâmia, Judéia, Capadócio, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfídia, Egito, parte da Líbia, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Então, olha, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então, aquele dom de línguas que eles receberam era justamente porque o Jesus Cristo tinha o objetivo de que toda a humanidade tivesse conhecimento dessas verdades. E os discípulos, como eles conseguiriam alcançar pessoas de outros lugares que não falavam a língua deles, se eles não tivessem o conhecimento ou o dom de falar a língua daquelas pessoas? Mas e hoje? Qual seria o objetivo de falar em outras línguas numa igreja, em que todo mundo fala a mesma língua? Por que a gente falaria numa outra língua? Se o objetivo em que o Espírito Santo foi manifestado era para conversão, era para falar, convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, conforme a gente viu no texto inicial. E olha só, agora, finalizando esse assunto, o apóstolo Paulo, na Bíblia, na carta aos Coríntios, ele faz uma demonstração a respeito dessa questão, do dom de línguas. O que acontece? Aquela localidade tinha um porto marítimo e as pessoas vinham de diferentes partes e muitos deles falavam em outras línguas. E na igreja cristã primitiva, teve uma ocorrência em que as pessoas começaram a fazer as suas admoestações, cada um numa língua, e aquilo foi tornando uma questão de ordem, de organização, de respeito, de reverência dentro da casa de Deus. E além disso, não tinha proveito para quem não estava entendendo o que algumas pessoas estavam falando. Em vigência dessa questão, ele admoestou dizendo que o falar em línguas seria para evangelização. Por isso que lá no texto ele fala que era para os não fiéis, que não era para os cristãos, era para aqueles, a finalidade do dom de línguas seria para evangelização de pessoas. Por isso que em 1 Coríntios 14, 22 diz assim, de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E em 1 Coríntios 14, 27 ele disse, se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um intérprete. Então, a orientação do falar em línguas, se as pessoas falassem numa língua, como os apóstolos fizeram, falando na língua daquelas pessoas com a finalidade de evangelização, ok, tinha uma finalidade. E nesse caso aqui, em que as pessoas vinham de diferentes partes, que eles poderiam dar, sim, as suas manifestações na igreja, mas que cada um falasse um por vez e que houvesse alguém que interpretasse, porque aquilo tinha que ter alguma finalidade.
E mesmo na oração, no momento da oração, né, deveria o quê? Orar e aquele que estava entendendo dizer o amém. Isso também é tudo relatado nesse capítulo. No verso 28 diz assim: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Olha só, e fale consigo mesmo e com Deus, que era o caso da pessoa fazer oração e numa língua que não era a habitual daquele local. No verso 33 diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E no verso 39 e 40 diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, o que nós aprendemos aqui? Que a manifestação do Espírito de Deus na igreja, através dos dons que ele distribui liberalmente, da forma como ele deseja, porque é assim que a Bíblia fala, e nós vamos falar isso posteriormente num outro vídeo, é o Espírito Santo que dá, de acordo com o desejo dele para uma finalidade, e em especial que é para a salvação das pessoas, para a libertação do pecado, porque o Espírito Santo é esse ser divino que está buscando salvar cada um de nós. E ainda no livro de Efésios, capítulo 4, verso 31, palavras do apóstolo Paulo, a respeito do Espírito Santo, ele diz: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda malícia. Isso nos dá o quê? Uma dica: na igreja de Deus, aonde realmente as pessoas vão para a adoração, e a igreja verdadeira de Deus não tem esse tipo de manifestação, nenhum tipo de gritaria, porque Deus não é surdo, meus queridos. O livro de Isaías 59, verso 1, o profeta diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Deus é um Deus que está de ouvidos atentos, Deus é Deus e Ele nos ouve. Nós não precisamos de gritarias na igreja. E o Espírito de Deus dotou pessoas no passado para que eles falassem em línguas com uma finalidade, e Ele pode dotar hoje ainda, se isso for necessário, onde haja uma necessidade de evangelização para a salvação de pessoas. Então, que esse estudo possa ter sido útil para você e talvez tenha tido algum contato com alguma manifestação dessa em alguma denominação, em alguma igreja. E aí você precisa ficar atento, porque a palavra de Deus é suprema e que com ela nós nos libertamos de todo tipo de embaraço. Que Deus venha te abençoar. Fica com Deus e até a próxima.